O Encontro para a Consciência Cristã, evento interdenominacional, sem fins políticos ou lucrativos, tem como objetivo principal promover uma consciência cristã na sociedade, bem como o crescimento do indivíduo na sociedade e na família. O evento é realizado na principal praça de eventos da cidade, o Parque do Povo, uma área de 43 mil metros quadrados, onde é montada toda a estrutura da consciência cristã. O encontro é multifacetado, com a realização de dezenas de eventos, que tratam sobre os mais variados assuntos, nos quais acontecem centenas de seminários e palestras. Daniel capítulo 11, no verso 32. Antes de lermos, eu quero agradecer a honra e o privilégio de estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos os coordenadores do evento e dizer que para mim é uma honra estar diante de vocês, podendo compartilhar do Evangelho da graça de Deus. Hoje talvez o Consciência Cristã é o evento mais importante da nação brasileira, o evento mais sério, mais bíblico e que compreende o maior número de denominações, e glória a Deus por isso. Num momento tão crítico da igreja brasileira, nós aqui podemos ter um evento desse, que tem como viés a propagação das Sãs Escrituras do Evangelho Bíblico. Daniel 11, verso 32 diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Agora presta atenção na parte B. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Outras traduções diz: mas o povo que conhece a Deus se torna forte. Vamos orar, feche os seus olhos. Querido Deus, diante do seu grande trono nos colocamos agora, Senhor, e nós nos humilhamos e reconhecemos a nossa pequenez e a nossa insignificância diante da sua majestade. Ó Santo Deus, há uma urgente necessidade de graça sobre nós, gloriosa, abundante, abundando sobre todos nós, tomando mentes e corações cativos à sua palavra. Ó Deus, que o seu santo temor caia sobre esse lugar, e que o Espírito de Deus tome as rédeas de todo esse momento, para que nenhum outro receba glória senão o Deus de Israel. Senhor, faz teu reino avançar hoje, receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta muita atenção, eu tenho 50 minutos para falar com você, eu vou ver o que eu faço, que eu costumo pregar de 1h30 para cima, mas se eu passar um pouquinho, você não vai achar ruim comigo não, né? Mas eu não vou fazer isso por causa do próximo preletor. Presta atenção, o título dessa conferência, o tema dessa conferência é: fazei tudo para a glória de Deus, ok? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Tende em mente a glória de Deus, a exaltação, a adoração, a vontade de Deus. É isso que diz a palavra, e esse é o nosso propósito. No Catecismo de Westminster também diz isso, que o fim maior do homem é viver para a glória de Deus e gozá-lo
para sempre. Então você está aqui, a sua vida tem um fim: viver para a glória de Deus, vestir-se para a glória de Deus, comer para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus. Tudo que você vier a fazer deve ter como fim o louvor, a majestade, a exaltação de um Deus santo e triuno. Só que tem um negócio: é impossível cumprir esse versículo sem o que eu vou dizer agora. É impossível se fazer algo para a glória de Deus sem o que eu vou ensinar aqui essa noite. É impossível se viver para a glória de Deus quando não se conhece a Deus. Quando não se conhece a Deus. Na década de 90, uma jovem aluna do Dr. R.C. Sproul chegou até ele dizendo: Dr. Sproul, eu estou muito triste, porque o meu pastor, a cada domingo, parece que faz de tudo para esconder a identidade verdadeira de Deus à congregação. Parece que ele tem medo de revelar os atributos de Deus, com medo de amedrontar a congregação. Eu vou à igreja aos domingos com o propósito de louvar, adorar o Deus vivo e verdadeiro, mas tudo que chego lá encontro é uma caricatura barata de Deus. É um Deus inócuo, um Deus que não infunde temor, é um Deus covarde, pequeno, diminuto. É um Deus que mais carece de misericórdia, mais carece de pena do que o soberano das Escrituras. É isso que tem acontecido nessa nação. Meu irmão, você sabe que cristianismo está ligado a conhecer a Deus. Esse é o maior propósito do evangelho, do cristianismo: conhecer a Deus e a sua obra através do seu Filho. Dentro da teologia, a teologia uma vez já foi chamada rainha das ciências. Dentro desse estudo está a teontologia. Ontos, o estudo do ser de Deus. O estudo mais excelente que pode existir é o estudo de Deus, é o estudo da pessoa de Deus, é o estudo das características de Deus. Isso em teologia chama o estudo dos atributos de Deus. É o estudo mais excelente, mais importante e mais fundamental para a igreja. É estudar quem Deus é e o que Deus faz. Não se pode viver para a glória de Deus se não souber quem Deus é e o que Deus faz. O que você tem visto hoje? Nós estamos vendo uma explosão do evangelicalismo brasileiro, um crescimento estrondoso do cristianismo brasileiro. Mas o que está crescendo aí não é a Santa Igreja de Cristo, não é um avivamento cristocêntrico. O que está crescendo aí são seitas, heresias, e está havendo um naufrágio e um declínio da cristandade como nunca. Você está vendo uma igreja mundana, apóstata, e um cristianismo sofrível e débil como quase nunca se viu na história. Escândalos estão marcando a nossa geração dentro da igreja. Um cristianismo sofrível, diminuto, diluído, híbrido. Pecados acontecendo, o índice de divórcios, o índice de adultérios, tanto fora como dentro da igreja, está sendo quase que normal. É um cristianismo que não é robusto, fraco, descaracterizado, destituído de poder, destituído de glória, destituído de santidade, destituído do brilho de Cristo, destituído das sãs verdades
reveladas na Escritura. E qual é a causa desse cristianismo fraco? Qual é a causa dos escândalos entre o povo de Deus? Qual é a causa desse naufrágio da fé? Qual é a causa desse cristianismo contemporâneo estar tão longe do cristianismo histórico, primitivo, de pelo menos há 3 séculos atrás? Eu vou dizer, é o que eu disse no texto que eu abri: o povo que conhece a Deus é um povo forte. Então o contrário também é verdade. Talvez a causa desse fracasso é a ignorância do ser de Deus, é a falta de conhecimento do ser de Deus, é a falta de saber quem Deus é estudar a pessoa de Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus. E um povo que não conhece o seu Deus, que não conhece a essência, o caráter, a personalidade, o temperamento, os atributos de Deus, é um povo fraco. É um povo fraco. E a imagem do Deus que se prega nessa nação é de um Deus fraco, é de um Deus imediatista, é o maior Papai Noel do século que só vive para despachar bênçãos e cumprir demandas materiais de crentes caprichosos. É um Deus que tolera pecado, é um Deus que releva a iniquidade, é um Deus que recebe todos e todos sem fazer exigências, é um Deus que não tem poder absoluto sobre a criação, é um Deus que não consegue ser soberano, não consegue solucionar os problemas da igreja. Esse é o Deus pregado, um Deus humanizado, um Deus carnalizado, um Deus que se dá tapinha nas costas, que se beija, que se abraça, que se veste e calça as suas sandálias. Esse é o Deus da igreja contemporânea, esse é o Deus que a maioria dos círculos evangélicos brasileiros está adorando. Esse é o Deus, um Deus católico, um Deus universalista, um Deus que não tem regra. Esse é o Deus. Só que esse Deus que a nação brasileira está adorando não é Yahvé, não é o Deus das Escrituras, não é o Deus revelado na lei de Moisés, nos profetas, não é o Deus de Jesus. A ignorância de Deus. Então, uma vez que esse Deus, presta atenção, é fraco, é carnal, não é o Deus da Bíblia, logo o povo que adora esse tipo de Deus se tornará fraco. Presta atenção. A igreja, o povo de Deus, a cristandade, aponta para o seu Deus, e o seu Deus aponta para a cristandade. Entendeu? O que significa? Se a cristandade tem sido corrupta e corrompida, ela está apontando para o Deus que ela serve. Logo, o Deus que ela serve é um ídolo, é um Papai Noel antibíblico. E essa igreja nada mais reflete esse Deus carnal que ela criou com a sua mente. Presta atenção, escute o que eu vou falar aqui. Há muito mais ateus no mundo hoje do que jamais houve, tanto em números absolutos quanto em porcentagem de humanidade, diz Phil Zuckerman, professor de Sociologia e Estudos Seculares no Pitzer College na Califórnia, e o autor de Living the Secular Life, Vivendo uma Vida Secular. Segundo a pesquisa do Instituto Gallup International, que entrevistou mais de 50 mil pessoas em 57 países, o número de indivíduos que se dizem religiosos caiu de 77% para 68%. Entre 2005 e 2011,
entre 2005 e 2011. Enquanto aqueles que se identificaram como ateus subiram 3%, elevando a 13% a proporção dessa parcela. Presta atenção: Japão, Grã-Bretanha, Canadá, Coreia do Sul, Holanda, República Tcheca, Estônia, Alemanha, França e Uruguai, onde a maioria dos cidadãos tem raízes europeias, são países onde a religião era importante há apenas um século, mas que agora mostra os menores índices de crença religiosa do mundo. Mesmo assim, o declínio da fé parece ser global, inclusive em países que ainda são fortemente religiosos, como o Brasil, a Jamaica e a Irlanda. Já os Estados Unidos estão entre os países mais ricos do mundo, mas também apresentam altas taxas de religiosidade. Ainda assim, uma pesquisa recente de Pew revelou que entre 2007 e 2012, o número de americanos que se declararam ateus subiu de 1,5% para 2,4%. Fonte BBC Brasil. Você ouviu os dados que eu disse? Esses dados estão comprovando que o número de ateus está crescendo no mundo, inclusive no Brasil, que está havendo uma explosão do ateísmo. O que é ateu? Partícula A, sem crer, não acreditam na existência de um Deus, não acreditam que Deus existe, não acreditam na fé, não acreditam no Evangelho, não acreditam em Cristo, não acreditam na sua morte, não acreditam na sua ressurreição, não acreditam em vida eterna, não acreditam em condenação eterna, não acreditam na Bíblia, não acreditam no arquiteto do universo, não acreditam em Deus. E por que das últimas décadas o ateísmo tem explodido e tem crescido, até numa nação cristã como o Brasil? Você já pensou? Sabe por quê? Por causa dos evangélicos e dos cristãos. Porque, presta atenção, a igreja aponta para o seu Deus. Quando as pessoas veem o estilo de vida que os cristãos estão vivendo, quando eles veem os escândalos que eles estão envolvidos, o fracasso da fé deles, eles olham para a igreja e eles convergem essa crença no Deus da igreja. Logo, para eles é uma decepção, porque o Deus que nós estamos demonstrando para o mundo é um Deus materialista, é um Deus interesseiro que faz barganha. A mostra de Deus que está sendo dada é de um Deus fraco, limitado, e isso tira no coração de qualquer um, principalmente do ímpio, o desejo de crer numa entidade tão vulnerável, tão sensível, tão desprovida de glória e poder. Então as pessoas preferem ser ateus, crer em outra coisa, do que crer numa caricatura, num Santa Claus, num Papai Noel aposentado da Previdência. Esse que tem sido apresentado. Porque quando o ateu olha para os escândalos, olha para a fé da maioria dos cristãos, ele vai chegar à conclusão que o Deus que nós servimos não é suficiente para completá-lo, preenchê-lo, transformá-lo, realizá-lo. Por isso esse índice está crescendo. Porque o Deus que essa cristandade está apresentando não é o Deus da Bíblia. Então é melhor crer em qualquer outra coisa do que crer nisso. Um Deus que só dá carro, casa, cura, faz casamento. Isso é um absurdo. E essa é uma das razões. Há uma urgente necessidade da igreja retornar ao estudo dos atributos de Deus. O que são atributos? As características que Deus arroga para si, as qualidades que Deus possui. Até 2 séculos atrás, era o maior tema dos púlpitos, era a pregação dos atributos de Deus, da personalidade de Deus, do caráter, do ser de Deus. Depois do advento do iluminismo, do racionalismo, o homem passou seu centro
O homem passou a ser o centro do universo. As ciências humanas, a psicologia, colocou o homem como centro e tirou Deus do seu trono. E esse antropocentrismo entrou dentro das igrejas também. Então hoje o que se enfatiza nos púlpitos é o ser do homem, é a necessidade do homem, é as características do homem, e não o ser de Deus. Por isso a cristandade tem enfraquecido, minguado, caído em pecados, descaracterizada, porque eles não conhecem a Deus. Diz para mim, se o cristianismo tem tudo a ver com Deus, com a pessoa de Deus, qual a última vez que você viu um estudo sobre os atributos de Deus? Quantos livros você já comprou ensinando os atributos de Deus? Quantas aulas você teve na escola dominical e seu professor discorrendo sobre os atributos de Deus? Quantas conferências você viu sobre os atributos de Deus? Se é o assunto mais importante, o maior mandamento de todos é amar a Deus. A maior ciência de todas é a teologia, teos, Deus, logia, palavra, ciência, estudo de Deus. Por que não dar ênfase na pessoa de Deus, se Deus é o centro do universo? O universo é teocêntrico, a vida humana é teocêntrica, o culto é teocêntrico, tudo foi feito por Ele, para Ele, e glória pois a Ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. Não se pode fazer tudo para a glória de Deus se não o conhece, se não sabe quem ele é, se não conhece os seus gostos, sua personalidade, o que ele ama e o que ele odeia. Essa é a causa do nosso fracasso, debilidade e queda, falta de conhecimento de Deus. Agora eu vou entrar na palavra. Quais as consequências de não se conhecer a Deus? Quais as consequências de não se conhecer os atributos de Deus? O que ocorre quando uma igreja está ignorante quanto a Deus? O que ocorre? Você vai ver o perigo que se encontra um cristão, uma igreja, uma nação que é ignorante do ser de Deus. Você deve estudar os atributos de Deus. Você deve estudar tudo que a Bíblia fala sobre Deus. Você deve estudar cada linha das Escrituras, procurando saber quem Deus é. Quer aprender os atributos de Deus? 65% dos atributos de Deus estão contidos no livro de Salmos. A maioria dos salmos diz quem Deus é e o que Deus faz. Quem Deus é e o que Deus faz. Quer conhecer a Deus? Estude os livros dos salmos. Vamos saber agora as consequências de não se conhecer a Deus. O que a ignorância a respeito de Deus faz? O que ocorre quando não se tem conhecimento de Deus? Primeiro, a igreja se perde. Primeira coisa, a igreja se perde. Oséias 4:6, o meu povo se perdeu, se perde por falta de conhecimento. Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento? O meu povo está se perdendo por falta de conhecimento de Deus. A cristandade está sendo destruída. Notem, o meu povo, não está dizendo para os ímpios, o mundo, o povo de Deus, a igreja está se destruindo por falta de conhecimento de Deus. Qual é o pano fundo do livro de Oséias? Israel estava vivendo um declínio espiritual em 40 anos, apostasia, esfriamento, idolatria. O que você tem no livro de Oséias? Você tem ali o profeta Oséias casando-se com uma prostituta chamada Gomer. Deus manda ele se casar com Gomer. Aquilo ali é uma figura de quê? O profeta Oséias é Deus e Gomer é Israel. O que Gomer faz? Trai Oséias com seus amantes. O que Israel faz?
trai Deus com outros deuses. Gomer comete prostituição física, Israel comete prostituição espiritual, e por causa disso a destruição ocorre na nação. A mesma coisa, a falta de conhecimento de Deus faz a igreja se prostituir, adorando outros deuses, adorando um Deus que ela criou, que não é o Deus da Bíblia, porque ela não conhece o Deus da Bíblia, e por não conhecer o Deus da Bíblia, se prostitui com outros deuses, e por fazer isso, está se perdendo. Que deuses são esses? Jeremias 2,13 responde: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixou um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Nós estamos deixando o nosso marido, o nosso esposo, o nosso noivo, o santo Deus das Escrituras, um manancial de águas vivas, e cavando cisternas rotas. A psicologia, Freud, as ciências humanas, o prazer secular, estamos buscando completude no mundo, nas coisas do mundo, nos outros deuses, cisternas rotas, que não retêm águas, por isso somos fracos, débeis, ao invés de bebermos no manancial de águas vivas. Ondas avivalistas, modismos evangélicos, ondas e ondas que vêm, cisternas rotas. Temos que voltar ao manancial de águas vivas. O Senhor, a primeira consequência de não se conhecer a Deus é a destruição. Foi isso que Israel fez. Apartou-se de Yahvé para adorar outros deuses, para se prostituir. Não se engane, meu irmão, você só pode fazer tudo para a glória de Deus quando você conhecer detalhadamente quem Deus é. Assim se pode viver para a glória dele. Segunda consequência, o povo se corrompe. Primeira, se destrói. Segundo, se corrompe. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, porém que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo profecia, ou não havendo visão, ou não havendo lei. A palavra profecia no hebraico aqui é kazon. Não havendo kazon, o povo se corrompe. Quer dizer visão, revelação. Não havendo visão, não havendo revelação, o povo se corrompe. Você tem visto uma corrupção generalizada no meio do povo de Deus? Gente corrupta, com nome de pastor, de líder eclesiástico, cristãos fazendo a maior farofaria no meio evangélico. Eu estou dizendo de corrupção. A Bíblia diz: não havendo visão, o meu povo se corrompe. Você está vendo uma juventude cristã corrompida, pervertida, que fornica às escuras, que consome bebida alcoólica às escuras. Você tem visto famílias corrompidas. Você tem visto ministérios, então, Jesus, corrompidos, corruptos. Qual é a causa? Igrejas inteiras corruptas. Não havendo visão, o povo se corrompe. A palavra corromper aqui possui dois termos no hebraico: depravar e perverter. Ok? Então está dizendo aqui, qual a causa da corrupção? Não havendo visão, kazon, não havendo visão de Deus, o povo se corrompe. Não havendo conhecimento do ser de Deus,
o povo se corrompe. A corrupção, a degradação moral da igreja, a corrupção nos círculos evangélicos se dá por falta de conhecer a santidade, a justiça, a soberania, a onipotência, a ira, a onisciência, a majestade, a infinitude, a eternidade de Deus. O texto está dizendo então: não havendo conhecimento de Deus, o povo se corrompe. A palavra hebraica para corromper, depravar e perverter. A falta de conhecimento de Deus perverte as pessoas, perverte a igreja, deprava os relacionamentos, deprava as mentes. Porque presta atenção, o padrão de moral, o conhecimento de bom ou mal vem de quem? Do conhecimento de Deus, da lei de Deus. O padrão moral vem da onde? Do conhecimento de Deus. A ética, as leis, os limites que o homem precisa ter, vem da onde? De Deus, da sua lei. Quando não se tem conhecimento de Deus, se tira a lei. Quando tira a lei do homem, o homem se torna insaciável. E sabe o que ele faz? Ele se autodestrói. Porque quando não se coloca limites para o homem, ele fica insaciável até se autodestruir. Quem não conhece a Deus, corre esse risco. Só que tem mais uma coisa. Há outro significado para corromper. O hebraico também diz assim, que corromper significa deixar à solta. Olha só, não havendo profecia, o povo fica solta. Não havendo casom, visão, o povo fica solta. Não havendo conhecimento de Deus, o povo fica solta, sem rédeas, sem baliza, desenfreado, sem lei, sem bases, sem limites. Provérbios 28, 19, não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa é a segunda consequência de não se conhecer a Deus: depravação, perversão, degradação, ficar à solta. Isso converge em deixar o povo sem rédeas. Não seria esse o motivo, meu irmão? Olha para a igreja brasileira, liga os programas evangélicos, com exceção do programa Verdade e Vida, do reverendo Hernandes Dias Lopes. O resto, meu irmão, você quer esconder de Deus, liga naqueles programas. Você não acha Deus e muito menos Ele te acha. O povo está se corrompendo. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. A falta do conhecimento de Deus, isso converge uma terceira realidade de não se conhecer a Deus. Por que você acha que há um pecar desenfreado no meio do povo de Deus? Porque há um pecar desenfreado no meio da juventude? Porque há divórcio, segundo casamento, consumo de álcool, imoralidade. Por quê? Por falta de conhecimento de Deus. A terceira consequência, a ausência de temor, a ausência da convicção do pecado. As pessoas não têm medo de pecar mais, as pessoas não têm temor de pecar, as pessoas pecam e não sentem nada. Toma um banho, está tudo certo, vai lá no domingo, levanta a mão, toma ceia. Sabe por quê? Falta de conhecimento de Deus. Olha esse texto, 1 Coríntios 15, 32, escute-o. Recuperem o bom senso e parem de pecar, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Paulo está dizendo aos coríntios, o gnosticismo está entrando, a distorção, os pecados na igreja, e ele está dizendo: recuperem o bom senso e parem de pecar. Está
Estava havendo um pecar desenfreado em Corinto. Aliás, o que não tinha em Corinto? Que problema não tinha em Corinto? Estava havendo um pecar desenfreado. E Paulo vai dizer a causa: algum de vós não tem conhecimento de Deus. Falta conhecer os atributos de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus, para vocês pararem de pecar. Era isso. Você vê? As pessoas estão pecando. Não há mais quebrantamento. Meu irmão, qual a última vez, desculpe eu ser mais pessoal, que você saiu de um culto chorando? Mas não foi pela música bonita, a ceia, a pregação do pastor. Mas qual a última vez que você saiu de um culto chorando pelo seu pecado? Pelo seu pecado. Ah, pastor, mas é porque eu não tenho cometido nada tão grave, é por isso. O quê? Você já leu o livro de Agostinho de Hipona, Minhas Confissões? Ele vai escrever lá de umas peras que ele roubou. Ah, aquelas peras. Por que eu roubei aquelas peras? Eu não estava com fome, eu não precisava, eu tinha dinheiro. Ah, aquelas peras. Sabe com quantos anos ele roubou as peras? Com 13 anos de idade. Lá na conversão dele, quando ele ouve tole leg, toma e lê. Ele lê Romanos 13. E ele se converte. A convicção do pecado que veio nele é tão forte, que ele se lembrou de um pecado de roubar peras com 13 anos de idade, e ficou dias e semanas chorando por esse pecado. Sabe por quê? Porque ele leu epístolas aos romanos. Ele conheceu a justiça de Deus, e a justiça de Deus ordena que ele puna o transgressor. Então Agostinho sentiu convicção de pecado por conhecer a natureza de Deus. Agora vamos voltar. Como é que é? Não é tão grave o seu pecado? É mais grave que roubar pera? Então você devia estar chorando. Não há. Peca, lava a mão que passa. Água e sabão limpa, mas não tira pecado não. Só o sangue do Cordeiro, meu irmão. Porque há um desenfrear de pecado no meio da igreja? Por quê? Porque não há temor a Deus. E por que não há temor a Deus? Porque não há conhecimento de Deus. Então as pessoas não podem temer. E se elas não temem, não podem parar de pecar. E se elas pecam, não sentirão nada ao pecar. Falta de conhecimento de Deus. Você sabia que um dos atributos de Deus, atributos são qualidades, características, títulos que Deus arroga para si, que Deus tem. Escuta esse atributo, presta atenção. Um dos atributos de Deus é a pessoalidade de Deus. O que quer dizer isso? Deus não é uma fumaça, não é uma energia, não é um demiurgo perverso. Deus não é uma entidade abstrata. Deus é uma pessoa. Gênesis 1:26. Elohim, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Um Deus pessoal faz seres pessoais. O que significa Deus ser pessoa? Deus tem vontade, pensamentos e sentimentos. Você sabia? Tá, e o que tem? Se Deus é uma pessoa e tem sentimentos, Deus pode ficar triste. Gênesis 6. Destruirei o homem da face da terra, porque o pecado subiu até os céus. E a Bíblia diz que se arrependeu Deus. É antropomorfismo. É lógico que Deus não se arrepende. Deus se entristeceu pela
podridão de pecados dos antediluvianos que estava subindo aos céus. Efésios 4:30 diz o quê? Não entristeçais o Espírito Santo. Ananias, quando mentiu ao Espírito Santo. Pedro vai dizer: porque não mentiste a homens e mentiste a Deus. O Espírito Santo é Deus, e se Ele é uma pessoa, Ele pode se entristecer. 2 atributos fazem Deus ficar triste quando você peca. 2. Quais? Primeiro, a onipresença. Você sabia que você, quando está sozinho, nunca está sozinho? Quando está no banheiro sozinho, não está sozinho. No quarto sozinho, não está sozinho. Com a TV, o controle, não está sozinho. Na internet, não está sozinho. No carro, não está sozinho. Aonde for. A Bíblia diz em Salmo 139: se faça a minha cama no Sheol, lá tu estás. Se toma as asas da alva, lá também a tua mão estás. Da onde fugirei? De onde me ausentarei do teu espírito? Respeite a onipresença de Deus, que sabe tudo o que você faz. Inclusive viu o que você fez ontem. Esteve lá. Segundo atributo que entristece Deus: quando pecamos, quando oramos, fazemos o bem, fugimos do mal, é óbvio que alegramos o coração de Deus. Segundo, a onisciência de Deus. O que o senhor quer dizer com isso? Significa que Deus não só está onde você está, mas sabe tudo o que você pensa, inclusive o que você está pensando de mim desde que eu subi aqui. Ele sabe tudo que eu penso. Um versículo que treme a minha espinha dorsal, Romanos: no dia que Deus há de julgar as intenções do pensamento humano. Respeite a onisciência de Deus. Eu não falo nada, não faço nada, mas pensa. O pecado nasce na mente e no coração. Se você tiver em mente a onipresença e só esses 2 atributos, que nem são os mais importantes, já vai refrear o pecar entre o povo de Deus, tendo em conta que Deus é onipresente e onisciente. Quarta consequência de não se conhecer os atributos de Deus: leva ao sincretismo. O que é o sincretismo? Sincretismo religioso. A mistura das crenças. Hoje a igreja brasileira crê em tudo. Antigamente era o que? Procissão, Aparecida do Norte, fitinha do Nosso Senhor do Bonfim, medalha milagrosa. Hoje não, hoje é novena da Sagrada Família. Hoje é rosa ungida. Hoje é Vale do Sal. Hoje é óleo de tudo quanto é sabor, estilo, gosto e cor. Hoje ela crê em tudo. Ela crê em Charles Haddon Spurgeon, mas gosta do Macedo também. Sincrética. Falta de conhecimento deixa o cristianismo híbrido, diluído. Começa a se adotar, meu irmão, todas as novidades do mercado gospel, do mercado da fé. Se crê em tudo, se crê em todos os dogmas, se crê em tudo, porque não há conhecimento específico, legítimo da pessoa de Deus. Vai levar ao sincretismo, a misticismo, crendices pagãs. Olha, por exemplo, Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O período de Juízes foi marcado por 300 anos de escuridão. Se lembra dos Juízes? Israel pecava, Deus levantava um juiz, ia lá e livrava Israel. Israel ia lá, sem vergonha, pecava de novo. E Deus entregava na mão dos midianitas. Israel se arrependia, mandava outro juiz. 300 anos assim. Nesse período, aconteceu o quê? Um sincretismo terrível.
adoração de deuses pagãos, Baal, Astarote, Rinfá, os Baalins. E por que houve esse sincretismo entre Israel? Israel perdeu a identidade, Israel perdeu o perfil, o padrão. O que ocorreu? Juízes 17:6, naquela época não havia rei em Israel. Aqui fala de autoridade, não havia lei, não havia referência monárquica para se seguir, não havia conhecimento de Deus. Aí sabe o que acontecia? Por não haver conhecimento de Deus, cada um fazia o que achava melhor aos teus olhos, cada um adorava o Deus que queria, professava a fé que queria, adorava do jeito que queria. Por que que houve sincretismo entre o povo de Israel? Por falta de conhecimento de Deus. Olha a igreja brasileira, meu irmão. Olha a igreja brasileira, está lendo o livro do Martin Lloyd Jones, mas vai lá na culto receber dente de ouro, vai lá, meu irmão, receber a unção do emagrecimento, adota a teologia da prosperidade, crê em tudo que ocorre. Ela perdeu a identidade. Atos proféticos, vamos correr em volta do coqueiro, vamos dançar em volta da casa e fazer para ver se chove. É isso que está acontecendo hoje. Vamos pegar o lencinho, irmão. Se fosse por causa de suor ungido, eu estava milionário. Olha aqui, irmão, vem aqui que não cura ninguém não, meu filho. No máximo vai deixar você com ácido úrico. Isso está acontecendo. Teologia da prosperidade, batalha espiritual, mapeamento espiritual. A era apostólica voltou, o judaísmo voltou, está se acreditando em tudo, está se crendo em tudo, tudo é válido, tudo serve, tudo é Deus. Isso é sincretismo. Você pega um liquidificador, coloca lá paganismo, kardecismo, espiritismo, protestantismo e bate. O produto final é o sincretismo. E por que que isso ocorre? Falta de conhecimento de Deus. Olha para você ter uma ideia, o sincretismo aqui, mais uma vez em Juízes. Eu vou ler, você só ouve. Juízes 2, 10, 12. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou. Escuta, a geração que levantou, que não conhecia a Deus, nem tampouco a obra que ele fizeram. Tá, Josué morreu, levantou outra geração. Essa geração não conhecia os atributos de Deus, nem as obras de Deus. Vamos ver o resultado? Verso 11. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, adoraram Baal, Rinfá, Astarote, ficaram sincréticos, porque a geração que levantou não conhecia Deus, nem a obra que ele fizera. Resultado, sincretismo. Agora você entende o que a igreja está fazendo? Esses dias chegou um jovem na minha igreja, os pais dele vão em outra. Pastor, eu quero perguntar, menino novo, se está certo isso. O que? Estão fazendo uma campanha lá na igreja do meu pai, derrubando os gigantes. Isso não vai prestar. Fala. Não, é que tem uma lona lá no altar, e tem lá um Golias desenhado na lona. No final do culto tem que tacar pedra nele. E taca a pedra. Eu falo assim, no próximo culto taca no pastor a pedra. Sincretismo. É manto, é sal, é credos. Tem gente, escuta essa, não fala para ninguém. Tem até crente que gosta do padre Marcelo, o padre Léo que morreu de câncer. Canção nova,
Toma cuidado que senão vai rezar para Maria, irmão. Quinta consequência, eu já estou acabando, 10 minutos eu encerro. Sem conhecimento de Deus não podemos adorá-lo. Não, você não pode adorar a Deus. Irmão, eu acho incrível o povo de hoje. Te louvarei, nanani, não sabe o resto da letra, nanana. Sem conhecimento de Deus você não pode adorá-lo. João 4:22, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Para quem Jesus disse essa frase? Para a mulher samaritana. Os samaritanos são uma dissidência, são uma mistura do exílio que o reino do norte teve. Israel foi tomada no exílio por Samaria. O remanescente que ficou lá se misturou com o povo pagão e idólatra de lá. Deu origem aos samaritanos, que tem só uma parte do conhecimento de Deus, alguma coisa da Torá. E ela perguntou: em que monte deve se adorar? No Gerizim ou nesse outro? Jesus disse: vós adorais quem não conheceis. Jesus está dizendo: mulher samaritana, você não pode adorar a Deus. Você adora quem você não conhece. Por quê? Porque os samaritanos não têm um conhecimento completo de Deus. Vocês são mistos, mestiços. Vocês conhecem uma visão distorcida de Yahvé, e não pode haver adoração. Por isso, vós adorais quem não conheceis. Meu irmão, essa nação inteira, pelo menos a maioria, está adorando um Deus que ela não conhece. Porque a visão que a igreja brasileira tem, pelo menos a maioria, não estou dizendo todos, a maioria está adorando um Deus que não conhece, um Deus distorcido, um Deus gordo vestido de vermelho que fica ho, ho, ho. Esse não é o Deus da Bíblia. Domingo, milhões com as mãos levantadas estão adorando outro Deus. Vós adorais quem não conheceis. Sem conhecimento de Deus não se pode adorar a Deus. Não, pastor, pode sim. Um conhecimento raso dá para adorar. Então você tem que crer que os testemunhos de Jeová adoram, que os mormons adoram, que os católicos adoram, que os espíritas adoram, porque eles têm um conhecimento parcial também, e eles não adoram a Deus. A prova disso tem Apocalipse 15, verso 3. Escuta: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos, seus atos de justiça são manifestos. Quando é que Deus é glorificado? Você lembra dessa música? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. O refrão: ó Rei, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações. Por quê? Santo, um atributo. Todas as nações e adorarão. Por que elas adorarão? Glória a Deus, glória a Deus. Olha só: quem não te temerá, ó Rei quem não te temerá, pois só teu nome é santo. Quando as pessoas sabem quem Deus é, teu nome é santo, elas temerão. Quando as pessoas souberem o que Deus faz, pois todas as nações virão e adorarão diante de ti. Por que as nações virão e adorarão diante de ti?
pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando eu conheço quem Deus é, santo, eu glorifico e temo. E quando eu conheço as suas obras, seus atos de justiça, todas as nações virão e adorarão ao Senhor. Cantarei com espírito e cantarei com entendimento. Última consequência. Quando eu não conheço a Deus, eu cometo idolatria. Quando eu insisto em adorar, louvar quem eu não conheço, na verdade estou cometendo idolatria. Olha esse texto, 2 Reis 17:16. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si ídolos, deuses, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal, irmão do céu. Quando eu insisto em adorar uma entidade que eu não conheço, e ela me agrada, eu cumpro o que está em Reis, e o meu povo fez para si ídolos. Esse Deus da prosperidade aí, é o Deus que os cristãos modernos fizeram para si. É um Deus que a mente deles fez. É um Deus gordo, aposentado, velho e fraco, que fica com seus anões e as suas renas, fazendo presentes para dar para a cristandade. Esse é um ídolo. Fizeram para si ídolos. Esse não é o Deus da Bíblia, que é 3 vezes santo. É um Deus que se ira todos os dias e não tem o inocente, o culpado por inocente. É um Deus que é soberano e não há partícula de poeira aqui que Ele não governe. Esse é o Deus da Bíblia. Idolatria. A igreja moderna está adorando um Deus que ela fez, está adotando os costumes mundanos, logo são seus deuses, e eles amam o Deus que fizeram. Isso pode acontecer conosco. Como assim, pastor? Outra vez eu volto para os mormons, eu volto para as testemunhas de Jeová. Os espíritas adoram também um ídolo, e tem muito evangélico adorando um ídolo. Idolatria. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade sobre Deus, e essa nação há de ser liberta do engano, há de ser liberta da mentira, há de ser liberta da idolatria. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é a coisa mais grandiosa que a igreja pode ter. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Essa é a vida eterna. Jeremias 9:23-24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte nas suas forças, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie nisto, em me conhecer, em me entender, porque eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Conheçamos a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus.